Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, né? Estamos na semana do aquecimento para a semana cartazista fora da média, né? Hoje temos mão na massa, né? Para quem não me conhece, meu nome é Gelson Fernandes, né? E minha intenção aqui é te levar a se tornar esse cartazista fora da média, né? Você também pode, né? É possível para todo mundo, para todos os cartazistas. Quem está do zero, não é cartazista ainda, é possível. Quem já é cartazista, né? Mas está fazendo mais do mesmo, aquela coisa que todo mundo faz, né? E para quem já pinta com pincel, né, também é possível, né? O interessante, né, quando eu falo de ser fora da média, não é ser melhor que ninguém, né? Longe disso, não é ser melhor, mas é entregar aquilo que o outro não entrega, fazer um trabalho diferenciado. É claro que é correr risco, né? Às vezes a gente agrada, às vezes a gente não agrada, mas o que eu posso garantir para vocês é que a maioria das vezes agrada, né? É claro, com técnica, com um pequeno conhecimento, né? Mas acaba agradando mais e isso faz com que a gente ganhe um pouco melhor. Né? Ganhar melhor, eu acho que é o que todo mundo quer. Afinal de contas, a gente não quer ser cartazista para ficar ganhando salário mínimo, né? Eu não quero, né? E o que eu levo aqui como conteúdo é mostrar para vocês que é possível, né? A gente ser um cartazista fora da média, né? E a melhor coisa, né, que eu trago, que é o meu formato, não quer dizer que seja melhor ou pior, mas é o meu formato, é trabalhar em casa. Né, eu vejo umas vantagens, né, de quem trabalha em casa, algumas desvantagens para quem gosta de trabalhar no estabelecimento grande, né? Tem gente que o sonho é trabalhar num grande atacadista e eu acho isso uma grande desvantagem para a profissão, para o cartazista. Né? Vejo isso como vantagem para quem está iniciando na profissão, né? Quem está iniciando na profissão, né, pegar um mercado grande que tem muita demanda de trabalho, isso é bom, né? Vai entrar em contato direto com o trabalho e a mão vai evoluindo, mas é claro, né? Tem gente que passa a vida inteira fazendo errado e trabalha muito, mas trabalha da forma errada e acaba não evoluindo, né? Isso acontece com o taxista, né? Se, né, tempo, né, fizesse tanta diferença, né, taxista seria piloto de Fórmula 1, e não é o caso, né? Tem muito taxista aí que é muito barbeiro, muito ruim de roda, né? Então não adianta a gente ter muito tempo de exposição na profissão, né, se a gente faz a coisa da forma errada e vai repetindo da forma errada e vai passando isso da forma errada, né? Então eu vejo que tem muito cartazista hoje no mercado, né, fazendo um trabalho muito abaixo da média. Por quê? Porque eles aprenderam ali, às vezes, dentro do mercado mesmo, né? Pegaram lá, foram tentar, conseguiram fazer um cartaz, onde o patrão dele falou assim, não, tá bom, né? Faz esses preços aí para mim, coloca lá. E, ou seja, tem uma qualidade muito baixa de cartaz, mas foi o que a pessoa aprendeu, ela não procurou evoluir, não procurou, né, entrar mais na profissão, e aí, às vezes, ela pega, sai desse estabelecimento, onde ela começou como cartazista, vai para um outro estabelecimento, fazendo aquele mesmo padrão. E acaba sendo um padrão abaixo da média, mas que para ela, né, essa pessoa está ganhando o saláriozinho dela, ela está satisfeita e ela acha que é aquilo ali mesmo. O que acontece é, com o tempo, essa pessoa ela começa a reclamar da profissão. Ah, porque não valorizam mais o cartazista? Ah, porque o cartazista não está valorizado, a profissão não é valorizada. E eu não tenho o que reclamar da profissão, não. Né? A profissão, para mim, ela é muito bem valorizada, mas cabe ao profissional, né? Cabe eu, como profissional, me colocar, né, a aprender, a transformar aquilo que é a minha profissão. Né? Eu falava aí nessa semana de live, né, que, né, tem todos os gostos, né? Todos os bolsos. Né? Tem cliente que quer pagar barato, ele vai pagar pelo cartazista, né? Aquele cartazistazinho, né, que faz o negócio lá, o feijão com arroz. Mas tem um cliente, né, que são os clientes que eu trabalho hoje, né, eles preferem trabalhar para um trabalho, pagar por um trabalho diferenciado, que é o que eu entrego, né, trabalho menos, né, minha demanda de trabalho é bem pequena, mas eu ganho mais. E trabalho em casa, né, a ponto de conseguir até, né, hoje passar esse conteúdo para as pessoas, né, para quem está querendo começar, né, entrar nesse ramo, nessa profissão, né, sabe que cartazista é uma profissão que depois que você aprende, né, você não fica mais desempregado, não vai ficar mais sem dinheiro, porque tem muita demanda de trabalho. Né? Dificilmente a sua região tem muitos cartazistas. Né? Você pode achar várias oficinas, né, várias padarias, né, vários mercados, né, mas vários cartazistas é difícil achar. Isso é muito bom, né, para quem entra na profissão,
porque logo que é conhecido, né, e uma das formas da gente se tornar conhecido, a gente vai falar nessa semana de aquecimento aí, né, é um trabalho exclusivo, um trabalho diferenciado, onde o seu futuro cliente, seu possível cliente, né, ele vai identificar que o trabalho é seu, né? Esse trabalho, dá para ver aqui um pedaço, né? O cliente, ele bate o olho, né, ele sabe que o cartaz é meu, né? Não tem dúvida. E aí, se ele não é meu cliente ainda, né, é uma questão de tempo para ele se tornar meu cliente. Isso é, se ele quer pagar um pouquinho mais, porque como eu entrego um trabalho um pouco fora da média, né, eu cobro fora da média. Então, essa é uma das vantagens, né, de poder trabalhar em casa, né, e uma das desvantagens de trabalhar para um grande estabelecimento, onde a gente entra no estabelecimento, fica lá o dia inteiro preso, a gente não consegue ter mais clientes, a gente tem um cliente e a gente ganha de acordo com a transformação que a gente gera. A verdade é essa, né? Quando as pessoas estão ganhando pouco, infelizmente elas estão transformando pouco, né? Trabalha para um, ganha para um, trabalha para cinco, ganha para cinco. Mesmo que esses cinco, né, que você trabalhe seja, né, pague fragmentado, né, pague pedaços de salário, né, mas é melhor ganhar de 5 clientes o que você ganharia de um, porque se você perde um, você perde tudo, e aqui você tem 5, se você perde um, você ainda tem 4, e você consegue correr atrás de mais um e colocar na sua agenda. Se você consegue atender 6, atende 6, consegue atender 10, atenda 10. Então, esse trabalhar em casa tem esse conforto da gente poder ter mais clientes, e a hora que a gente perde um ou outro, não abala tanto a estrutura. Quem trabalha para um grande estabelecimento, né, por acaso perde esse emprego, né, o risco de ficar desempregado, ter que correr atrás, né, é mais difícil. Então, eu vejo uma vantagem imensa poder trabalhar em casa, né, como cartazista, né, atender mais clientes, né, fazer o seu horário, né, eu escrevo, pinto a hora que eu quero fazer de madrugada, faço de madrugada. Meu compromisso com meus clientes é, me pede hoje, te entrego amanhã, né, se possível for, né, se estiver dentro do meu caminho, né, me pede, se possível eu passo aí e te entrego ainda hoje. Mas a maioria das vezes, né, eles sabem que quer alguma coisa, estabelecimento pequeno, não tem aquelas grandes promoções, né, que tem que ser relâmpago, não tem isso. Estabelecimento pequeno, que é o formato que eu trabalho, é trabalhar, né? É quando eles me pedem, então não tem tanta pressa, eu posso entregar sempre no dia seguinte, né? Minha semana é muito bem controlada com isso, né? Por causa da demanda de trabalho. E é isso que eu quero passar para vocês, né? Não é só aprender a fazer o cartaz, mas essa mentalidade, né? De transformar essa profissão numa profissão que vale a pena, né, exercer, para que a gente não fique reclamando da profissão, né? Ah, não ganho mais como cartazista. Ah, cartazista não paga bem. Ah, essa profissão está desvalorizada. As impressoras estão imprimindo. Gente, né, balela. A impressora vai, sempre imprimiu e, né, nunca tirou, né, o pão da mesa do cartazista. E nem vai tirar. Né? Tem muita gente que prefere o trabalho manual, né? E o trabalho manual para o mercado ainda é mais barato do que um trabalho impresso. Né? Mesmo quando a impressora for mais barata que o trabalho manual, né? O trabalho manual é manual, ele tem a característica própria. Né? Então, tem gente que prefere o manual, a gente sempre vai ter um estabelecimento para pintar. Né? Trabalhar com pincel tem essas vantagens, né, da gente poder trabalhar com outras formas, né? Aqui tem as plaquinhas aqui, né, que eu pintei, que a gente pode trabalhar com placas, né, paredes, portões, cavaletes, né, e não ser só um cartazista. Eu falo que cartaz, a profissão cartazista cartaz é porta de entrada, né? Então, ó, a gente vai aqui para a mão na massa, né? Eu vou mostrar para vocês, né, como que eu pinto, né, para vocês entenderem que trabalhar com pincel, tem gente que acha que é desvantagem, que demora a secar, né? Cara, a maioria das pessoas que falam isso, elas não estão, né, vivendo isso, não estão dentro da profissão fazendo desse jeito. Elas fazem de um outro formato e falam, ah, aquilo lá não serve, aquilo lá não funciona. Né, gente, se funciona para mim, né, funciona para vocês. Né? Se dá certo para um, dá certo para o outro. Né? A gente só tem que repetir o que aquela outra pessoa faz. Opa, se aquela pessoa está ganhando dinheiro vendendo latinha, né? O que ela está fazendo para ganhar dinheiro vendendo latinha? Vou repetir o que ela está fazendo. Se ela faz brigadeiro e vende no sinal, né? Vou repetir o mesmo processo, também vou ganhar. Né? Aí sim entra a expertise da pessoa, né? Opa, o que ela está fazendo? O que eu posso fazer diferente? E aí entender. Né? E a gente só vai entender quando a gente entra em campo, a gente bota a mão na massa. Né? Olhar e falar, não funciona, isso não funciona. Né? A gente tem que entrar, entender. Né? Agora, é um pouquinho mais difícil aprender com o pincel? É um pouquinho mais difícil. Por isso, as pessoas hoje
estão deixando o pincel de lado. O que, para quem pinta com pincel, acaba sendo uma vantagem, né? Hoje eu tenho clientes, por quê? Porque clientes que preferem que o meu trabalho seja com pincel, porque eu consigo variar as cores, consigo dar um acabamento diferente. Então, tem gente que prefere o trabalho do cartazista feito com pincel, né? E vocês vão descobrir isso quando vocês fizerem. Né? Impossível vocês descobrirem, né, se vocês não estiverem fazendo. Então, quem não faz ainda, né, saiba que, né, olhar de fora e falar que não funciona, né, isso não funciona. Né? O que funciona é testar e ver o que funciona para você, o que é melhor. Agora, o que eu posso dizer é uma baita vantagem trabalhar com pincel. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou para a mão na massa, vou mostrar para vocês como é possível, né, trabalhar de forma rápida. Né? Eu já dei aqui para a live não ficar muito comprida. Eu já fiz aqui a base, né? Tá pintada a base, que é o fundo, né? E vocês vão ver que não é nada demais, é uma coisa bem simples de fazer, né? Que eu não levo muito tempo. E agora eu vou escrever, né? Então, quando a gente tem uma demanda de trabalho muito grande, né? O que a gente faz? Prepara todos os fundos, né? Se eu fosse fazer esses fundos aí, se fosse 10 cartazes desse tamanho aí, né? Eu levaria aí talvez uns 10 minutos para fazer os 10, vamos dizer que faço cada um em 1 minuto, né? Cada fundo desse, então tá bom, né? 10 minutos para fazer 10, e depois para escrever, né? Vamos ver o tempo que a gente leva para escrever cada cartaz, né? Não vou fazer um cartaz, né, na correria, para fazer, viu como é que é rápido? Não, vou fazer um cartaz com calma, com um bom acabamento, né? O cartaz que você, quem está acostumado aí, ver o meu cartaz sabe como é que é, né? Não vou diferenciar a minha forma de trabalhar para poder agilizar o trabalho, não. Né? Por quê? Porque quando eu falo que é um trabalho fora da média, é um trabalho que ele leva mais tempo, sim. Mas por isso eu cobro mais caro, por isso eu ganho mais dinheiro. Né? E trabalho menos, porque no final das contas, a quantidade de cartaz que eu vou entregar é bem menor. Né? Faz sentido, não faz? Né? Coloca aí para mim se faz sentido. Escreve aí no chat aí, faz sentido. Tá? Enquanto você escreve aí, faz sentido, eu vou colocar aqui, vou fechar a câmera aqui só para não encostar o dedo na lente e vou virar ela para a bancada, tá bom? Vamos lá, dá licença aqui rapidinho. Escreve aí para mim se faz sentido o que eu estou falando. Só colocar faz sentido. Eu estou aqui com vocês, apesar de não ter mais som aí, mas eu estou presente. Estou virando elazinha aqui. Já vou abrir ela. Talvez eu tenha que subir. Vamos subir ela um pouquinho aqui para ajustar. Então, esse aqui é o formato que eu estou usando, né? Então, a gente pode usar vários formatos no cartaz, né? Uma das vantagens de trabalhar com cartaz, né, com papel branco, é a gente poder variar as cores, né? Eu falo isso sempre, porque a gente não fica limitado ao amarelão, apesar de eu fazer alguns clientes que preferem o amarelo, né? Então, eu faço amarelo também, mas eu prefiro trabalhar o branco porque a gente consegue trabalhar as cores, né? Pronto, tá ajustado aqui. Centralizar aqui. Beleza. Então, vou trazer para baixo, vou escrever aqui. Então, deixa eu pegar aqui. Ó, estão todos prontos aqui. E é isso que a gente vai fazer. Vamos escrever. Não preparei nada, tá? Vocês vão ver que eu vou preparar aqui agora. Só preparei o fundo. Né? Aqui, ó. Né? Quem viu as lives anteriores, né? Viu como é que eu faço isso, né? Tem live aí explicando como é que eu faço. Então, uma coisa bem simples. A tinta está aqui parada desde ontem. Né? Hoje eu não fiz cartaz. Então, eu vou mexer aqui, ó. Tinta preta, a base de água. Né? Bota um pouquinho de corante para dar mais uma puxadinha no preto. A tinta preta, ela tem uma característica que quando deixo ela aqui de um dia para o outro, ela cria uma nata no fundo, né? Não sei se é por causa da composição da tinta. A branca não acontece isso. Ela acaba ficando mais misturada ali por mais tempo. A preta não, o líquido fica todo para cima e desce toda a parte mais grossa da tinta para o fundo.
Não sinto que quando eu passo o palito aqui, ó, que tá grossa ao fundo, de agarrar. Mas já dá para fazer. Deixa eu botar um pouquinho de água aqui. Pra render um pouquinho. Então, diluir a tinta nesse pouquinho de água que a gente bota, né, conforme a gente vai fazendo, eu falo de demanda de trabalho, conforme a gente vai fazendo, né, a gente vai acostumando com isso. Né? Mas só que tu tem que entrar em campo. E a gente para de sofrer. Ah, se eu botei muito, será que eu botei pouco? Ah, será que tá bom? Né? Fazendo a gente vai entendendo. Aqui é vermelhinha, né? Olha que coisa boa. Às vezes eu trabalho com a escrita azul, descrição do produto em preto e preço, né? O valor do preço em vermelho. Né? Mas como eu estou trabalhando com cartaz muito colorido de fundo, então eu estou trabalhando com a escrita só em preto. Né? E meu preço, né? Eu sempre dou a prioridade a fazer em vermelho. Né? Tem uma explicação para isso, né? O preço em vermelho, né? Ele chama a pessoa, né? O cliente a comprar, a urgência da compra. Né? Uma coisa é fazer o preço, o valor né? Do produto ali bonito, né? Umas cores bonitas. Né? Mas tem cor bonita que não vende, que ela não converte, né? Que não traz a urgência da compra. E o preço vermelho ele traz essa urgência. Né? A não ser, você pode usar outras cores no preço, quando é um preço só informativo. Né? A pessoa já sabe o preço, né? Sabe como que funciona, mas você está ali só para lembrar ela. Então, você vai lá e coloca o preço como informativo. Né? Aí você pode trocar a cor. Né? Por exemplo, pão na padaria, a pessoa já vai entrar para comprar o pão. Então, colocar o preço do pão lá em preto, em verde, em azul, não faz muita diferença. A pessoa já sabe o preço do pão, tá tudo bem. Ela vai comprar, independente do chamariz ali da urgência. Mas quando a gente fala de mercado, de estabelecimento, de cartaz de calçada, né, de cavalete, o preço em vermelho, ele traz o cliente para a loja, né? Ele, opa, vou comprar, né? Isso, né, tem explicações aí científicas para isso, né, nos livros, quando a gente fala de cores, né? A psicologia das cores explica sobre isso, né? Sobre a cor vermelha, né, utilizada no preço, né? Então, vamos lá. Pincel, deixa eu pegar meus pincéis aqui. Como eu mostro para vocês, ó, não sei qual que eu vou usar, eu pego o bolo de pincel e vou escolher um aqui conforme eu for escrever, né? Olha o tamanho, né? Escolho um aqui, esse aqui ó, vai me atender bem. Esse aqui é o tamanho número 8, né? Eu já não me prendo mais isso, né? Mas eu trago para vocês, né? Se tiverem alguma dúvida, né? É um 8,9 tamanho 8, né? Eu olho e vejo se ele me atende ou não me atende. Né? Se fosse, um pouco mais fino, eu tenho pincel um pouco mais fino, tem pincel um pouco mais grosso, esse aqui deve ser tamanho 10, ó, 8, 10, eu tenho 6 e tenho 12 também. Esse aqui é o 6, que é mais fininho. Às vezes eu uso para escrever a parte da descrição no cartaz desse tamanho. Então vamos lá. Vamos escrever aqui. Deixa eu tirar isso daqui de baixo para não me atrapalhar. A gente vai subindo ele conforme for a necessidade. Vamos lá. Lembrando, né? Quando eu estou explicando, o cartaz fica um pouco mais lento. Se eu estou trabalhando sem gravar, a coisa acaba sendo mais rápida. O pincel está totalmente seco, né? Pincel seco, o que a gente faz, né? Quando o pincel está totalmente seco, né? A gente vai pegar pode ser uma madeirinha, pode ser um pedaço de papel. Eu já tenho uma madeirinha aqui toda rabiscada, né? Que é justamente para isso. Ó. O pincel está seco, eu venho aqui só para dar aquela hidratada, umedecer a cerda. Né? Depois não precisa mais ficar fazendo isso, né? Só a primeira vez que ele está seco. Pronto, já hidratou, já pode tirar a madeirinha do circuito. E vamos escrever. E aí não precisa mais da madeirinha, não. Pode ser a madeirinha, pode ser um pedaço de papel. Onde quiser passar, só para hidratar. Esse aqui, biscoito. Então, uma coisa importante, né, quando a gente trabalha com pincel, é se preocupar com o acabamento. Quando termina, né, a letra, né, que ó, terminou aqui assim, de qualquer jeito, a gente vem aqui e faz o acabamento para não ficar aquele coisa cheia de ponta ali. Aqui ficou mais fino, aqui ficou mais grosso. Pode ficar assim, mas se tiver toque, né, estiver incomodando, ajusta.
Ó, tem um pelinho. Ah, saiu. Tem um pelinho saindo ali. Lembrando, gente, que cartaz não é nenhuma escrita, né, que tem que ser perfeita, né, não pode, tipo, letra maiúscula não se bota pingo de I. Pode botar um pingão aqui, ó, do I. Não tem problema, isso aqui é cartaz, é para chamar atenção, né? Biscoito, mas que a letra maiúscula, pode botar, não tem problema, né? Tem gente que, não pode botar letra maiúscula, não se usa pingo, né? Não se usa numa carta oficial, né? O que a gente vai botar? Vai ficar duas bolinhas. Eu costumo botar? Não, não costumo botar. Às vezes boto, mas não costumo. Mas estou mostrando para vocês que pode botar, né? Tem muita crença que as pessoas ficam falando aí sobre cartaz, que quer escrever cartaz como se estivesse escrevendo uma carta para o presidente. Não, a gente não está escrevendo, a gente está fazendo o quê? Que o nosso cartaz ele chame atenção. Inclusive, tem gente que escreve, né, bota preço de cabeça para baixo, né, tudo pode, gente. Se estiver chamando atenção e estiver vendendo mais, né, a intenção é essa. Deixa eu... Biscoito. Deixa eu fazer uma linhazinha aqui embaixo. Ó, quando a gente fala de secagem, ó, já está secando aqui, ó. Aqui ainda está mais, aqui já tá, só tem 3 pontinhos ali, então já está secando. Então seca rápido, tá? Eu costumo falar que é o tempo de fazer 3 cartazes, né? Quando chega no terceiro cartaz, né, o primeiro costuma estar seco. Né? Hoje não tá calor pra caramba, tem dia que tá muito calor, seca mais rápido ainda. Então, ó, molhei uma vez ali, ó, e vai embora, ó. A linhazinha, um brilhozinho. Né? Isso para mim é muito comum. Eu já faço cartaz pensando nisso. Né? Eu falo, não é só produto preço. Né? O cartaz pode ser algo a mais. A gente não vai perder muito mais tempo para fazer um cartaz decorado. Né? E a gente vai chamar muito mais atenção e vai gerar uma característica, né, para o nosso trabalho. Né? Afinal de contas, isso aqui é minha profissão. É o que me paga. Então, não vou fazer de qualquer jeito. Né? E se eu posso aprender algo a mais para incluir no meu trabalho, eu vou correr atrás para aprender. Né? Vou testar coisas novas. Pronto, ó. Fiz aqui, não gostei da gota do pingo do i, fiz aqui, já fiz diferente. E assim a gente vai fazendo e a gente vai melhorando o cartaz. Né? Tanto um quanto o outro, para o meu estabelecimento lá, ele serve. Meu cliente não vai falar, aquela bola lá ficou isso, aquela bola lá ficou aquilo, né? O pingo do i. Então, gente, por isso que a gente tem que testar. Né? Eu gostei mais desse aqui, né? Não sei se você gostou mais desse ou desse. Né? Mas aí, conforme a gente vai fazendo, a gente vai melhorando aquilo que não ficou bom. Né? O cartaz dá essa liberdade para gente.
Pronto, ó. Os dois lados iguais. Agora a gente vem para o preço. Vou deixar aqui para você ver aí. Vou subir um pouquinho, tá? Senão vai pegar aqui, mas depois eu baixo ali para você ver o cartaz todo. Deixa eu ver se eu consigo levantar um pouquinho minha câmera aqui sem bagunçar muito o coreto. Ainda tá cortando ali, mas vamos lá. Preço em vermelho. Qual é o preço disso? 1,20. Vou botar uma linha guia, né? Para me ajudar aqui a alinhar o preço, o valor, né? Do produto aqui. Vai ficar com um aspecto melhor, mais centralizado, mais alinhado. Então, esse formato de trabalhar em casa, né, para mim, é muito positivo. Muito positivo. Eu já trabalhei para estabelecimento grande, já fiquei preso dentro de mercado, né? Então, eu já passei por isso. Né? Quando eu me livrei disso, né, foi muito bom, porque hoje eu ganho muito mais, porque eu estou livre, né, e faço o trabalho a hora que eu quero. Não tem aquele compromisso de, na hora que está saindo, o cara vem e fala assim, faz mais de 6 cartazes para mim, para eu botar na promoção hoje, 10 horas da noite. Não tem isso, né? Então, enquanto a gente está aqui conversando, fazendo cartaz, ó, aqui em cima tem só umas gotinhas para secar. A maioria já secou. Vamos lá para o segundo aqui. Esse aqui é um tipo de cartaz que fica pendurado, né? Então ele tem dois lados. Eu gosto muito, muito bom para utilizar em mercado de estabelecimento pequeno. A gente consegue enfeitar o estabelecimento. Mostra que a gente está trabalhando para o nosso cliente. Aqui. Agora, para finalizar, eu vou botar a gramatura embaixo aqui. Isso aqui é só para não dar briga, né? Não precisa chamar muita atenção, né? A especificação, né, é só para o cliente não arrumar confusão dentro do estabelecimento. Porque se não tem nada, ele quer levar 2 pacotes pelo preço de um. Tem gente que gosta de armar, né? Se tem outro produto diferente, ele quer levar o que tem mais quantidade. Então, isso aqui é só para não ter briga. Então, pode ser bem pequenininho, pode ser a letra miúda, né? Mas tem que estar no cartaz. Se não for nesse formato de botar a grama, né? Se só tem um tipo de produto, né? Esse biscoito Queros, né? Ele não tem outras gramaturas, né? O que a gente faz? Pode botar pacote, né? Por isso que às vezes no estabelecimento tem bandeja, né? Uva, bota bandeja, né? Não tem problema.
Mas a gente precisa especificar. Especificar para quê? Para o cliente não brigar. Não é para o cliente ver que é 43 gramas. É para quando ele, se ele quiser entrar em conflito lá com o estabelecimento poder comprovar que o biscoito Queros de 1,20 é o de 43 gramas. Então não tem briga. Né? Porque quando não tem nada, né? Eu lembro que teve uma televisão, uma propaganda de televisão aí, que o cara falava, né? Eu acho que era da Casa de Bahia, né? Quer pagar quanto? Né? Isso deu uma confusão danada. Porque a pessoa jogou lá e falou, cara, eu quero pagar R$ 1. Né? E depois tiraram essa propaganda do ar, porque era isso mesmo, né? Se você está perguntando quer pagar quanto, chega lá e fala quanto que você quer pagar. Então aqui está especificando, né, o que você vai pagar. Vai pagar biscoito Queros, 1,20, mas é o de 43 gramas. Então sempre colocar pacote, a gramatura, isso é importante. Bom, então, um já foi, né, explicando, conversando. Ah, é que eu queria mostrar, ó, o Queros aqui, ó, está seco, que eu acabei de escrever. Aqui tem uma pontinha molhada e aqui tem uma pontinha molhada, ó. Ó, só isso, ó. Que agora eu já encostei o dedo, secou. Então, gente, ó, esse negócio que demora a secar, não tem essa. Aqui, ó, tem uma pontinha molhada, ó. E aqui no T tem uma pontinha maior molhada. Por quê? Porque é onde a gente encosta o pincel mais encharcado. Mas eu garanto que no terceiro cartaz isso aqui vai estar seco. E, né, não vai levar 15 minutos. Então não tem essa de demora a secar. Né? Quem fala que demora a secar, né, provavelmente, né, não faz cartaz com tinta em pincel. Né? Ou melhor, com pincel, né? A base de água, do jeito que eu faço. Né? Comenta de uma coisa que não tem, não tá vivendo. Porque quem vive sabe que seca rápido, né? E é claro que tem uma particularidade aí de alguns pontos, né? Da onde a gente está, né? O pessoal do sul, né? É um pouco mais frio, demora um pouquinho mais, mas também não é nada absurdo, né? Isso aqui é papel. Vamos lá, mais um. Então você vê que a coisa pode ser simples, pode ser rápido e precisa ser fácil, né? Mas o fácil ele acontece conforme a gente vai fazendo. Eu falo, né, para criar característica, a escrita, essas coisas todas, né, a gente passa perrengue no início, é normal, está aprendendo, mas depois a gente vai escolher o que é mais fácil para fazer. O que eu faço hoje para mim é o mais fácil. Por isso eu escrevo sempre com a mesma fonte, porque é mais fácil para mim. Eu não fico inventando fonte para ficar bonito o cartaz, não. Né? A minha fonte, essa aqui, é aquela que é mais fácil de eu fazer. Né? É uma característica da minha, né? É minha fonte. Então, eu não tenho essa. Não fico mudando, senão dá mais trabalho. Se eu quiser fazer sempre numa puxada só, né? Eu posso fazer aqui, ó. Uma puxada só no pincel. Eu gosto de trabalhar com mais de uma puxada para dar essa característica na letra, né? Senão fica uma letra que todo mundo faz. Então, quando eu faço isso aqui, né, o que eu estou fazendo? Gerando a característica do meu trabalho. Deixando ele o quê? Fora da média. Se a média faz com essa escrita aqui, eu mudo a escrita, eu saio da média, né? Sou melhor que os outros? Não, sou só diferente. Né? A informação tá sendo dada da mesma forma. Mas é um cartaz diferenciado. Opa, desculpa, eu joguei para cima. Né? Aqui, ó. Um já foi, a gente vai para o outro. Conforme eu vou fazendo, ó, aqui já está secando. Você consegue ver com facilidade a parte que já está seca. Então, esse negócio que cartaz demora a secar, cartaz feito com pincel demora a secar, por isso que o pessoal usa o outro material.
né? São pessoas que não usam esse tipo de material aqui. Depois que a mão acostuma, né, a gente faz sem pensar, como se estivesse escrevendo com a caneta. Em vez de fazer um higiênico desse, eu prefiro fazer um higiênico com a minha característica, que para mim não é mais difícil. Demorou quanto a mais? 25 segundos? 30 segundos? Então eu prefiro fazer esse do que fazer esse, tá vendo? Uma coisa simples, mas ele muda o cartaz totalmente, ó. Eu troquei uma escrita dentro do cartaz e esse aqui já ficou com uma harmonia melhor. Ele já está mais combinando, né, uma coisa com a outra. Aqui não está combinando, né? Então, são pequenos detalhes, né, que no final das contas vai levar você a ser um cartazista fora da média, né? Um cartazista que está preocupado com a sua entrega, né? O que você vai entregar para o seu cliente? Está preocupado? Porque tem gente que não está, ó. O O, a gente pode fazer um brilhozinho no O. Enquanto está fazendo, a gente vai lá e trabalha uma decoração, ó. Fiz um brilho no O enquanto eu estou escrevendo. Isso dá mais trabalho? Eu vou fazer no L, ó. Não dá mais trabalho, ó. Enquanto eu estou escrevendo, a gente vai, ó. No E também, ó. Então a gente pode entregar algo a mais diferenciado, né? Uma estrelinha dessa aqui, ó, para compor o cartaz, né? Não é que ele fica mais bonito que tem a estrelinha. Ele fica mais bonito porque ele está com os espaços preenchidos, né? E preencher o espaço do cartaz é importante, né? Tá vendo? Deixar espaço em branco, né, sobrando no cartaz não é legal. Vamos pro preço. Esse preço, né, são 4 números. O outro do biscoito eram 3. Então eu tenho que ou diminuir o pincel, trabalhar com pincel mais fino, né? Ou trabalho os dois números de um tamanho maiores, né? E os dois outros, os centavos menores, né? A parte real vai ser maior e a parte de centavos pequenininho, né? Porque entra o chamariz para o cliente do preço que é de, esse caso aqui é R$10,39, né? Então a gente trabalha com 10 grande e o 39 aqui pequenininho. Então eu vou fazer com esse pincel aqui mesmo, mas o 39 eu vou fazer com outro pincel. Aqui, ó. O importante é a gente não espremer, né? Não ficar espremido as coisas, né? Ficar de forma que o cliente olhe e tenha uma coerência aqui no valor. Né? A vírgula grandona, assim, ó, é só para chamar atenção. O pincel está seco, mesmo processo. Vou passar ele aqui na madeirinha para dar aquela hidratada nele. Ó. Pronto, hidratou. Essas falhas é porque o pincel ainda não está bem hidratado, por isso que fica falhando ali, marcando o rastro do pincel.
Conforme a gente vai trabalhando com ele, ele vai ficando cada vez mais encharcado. Então, os primeiros, às vezes acontece isso, mas depois ele para. Né? Então, o cliente, quando a gente. Acontece com a gente, né? Quando a gente quer alguma coisa, né? A gente vai logo no primeiro número. Qual é que é? Ah, 10 reais. 10 é alguma coisa. Ou alguma coisa a gente nunca se importa. A gente vê que é 10 reais. Então tá aí, ó. Mais um. Então vê que é um cartaz diferenciado, né? Não dá muito mais trabalho, né? O tempo que a gente está levando aqui é porque eu estou explicando. Se eu fosse só escrever sem falar nada, sem parar, né? A coisa acontece mais rápido, né? É um cartaz simples, né? Esse cartaz aqui não tem sombra, não tem brilho. Por quê? Porque ele já tem muita informação de fundo, né? Essa informação de fundo que está aqui. Então, se eu coloco mais coisa, aí o cartaz fica muito papagaiado, fica muito carregado. Então, a gente tem que ter certo cuidado. Já que ele já tem o colorido de fundo, em cima eu vou trabalhar ele bem simples, só com a escrita em preto, né? E embaixo, né, na parte do amarelo, do valor, eu só boto amarelo, não boto colorido, para não confundir a cabeça do cliente. O cliente tem que bater o olho e entender, né? O cliente nem precisa ler, né? É bater o olho e entender. Então, o nosso papel como cartazista é entregar isso para o cliente, né? Ele vai entrar no estabelecimento e vai ver a pilha de alguma coisa, ali nesse caso aqui, uma pilha de papel higiênico, um cartaz pendurado perto. Ele nem lê que é papel higiênico, ele vê o preço, né? Mas está ali, chamando a atenção. Então, esse é o papel nosso de cartazista aí, ó. Vamos para mais um. Coloca para mim aí quem está disposto a ser cartazista fora da média. Só para eu ver quem é que está disposto a ser cartazista fora da média, bota aí, fora da média. Escreve só fora da média. Só para eu ver quem é que está disposto a ser fora da média. Que eu vou entender que se o trabalho que eu estou tendo aqui de explicar essa coisa toda está funcionando, está valendo a pena. Coloca aí, fora da média. Bota no chat aí, fora da média. Quem está disposto a ser um cartazista fora da média. Quem não quer ser fora da média, coloca aí, na média. E tá tudo bem, tá, gente? Quem quer ficar na média, não tem problema nenhum. E eu falo de ser fora da média porque tem vantagem, né? Principalmente no financeiro, na profissão. Pode fazer o feijão com arroz. Às vezes eu faço feijão com arroz, mas é muito bom quando a gente domina algo a mais. E se a gente precisar entregar algo a mais, a gente está pronto. Uma seleção, se tiver uma seleção para cartazista e eu consigo entregar algo a mais, a minha chance de ser contratado é muito maior. Agora, se eu entrego só feijão com arroz e a pessoa me pede, o que você consegue botar aí de criatividade no cartaz? Ih, não sei. Então, isso conta. Né? Se você é um cartazista que vai fazer uma entrevista e chega lá, você domina tanto a parte kit escrita, caneta posta e pincel, né? As chances são que você tem prioridade para entrar, tem mais chance. Porque, né, se precisar escrever em outra coisa que não seja no cartaz, você está pronto. Então, por que se limitar só a um tipo, né, um formato?
Ó, vou pegar outro pincel aqui só para vocês, né? Ver como é que pode ser feito. Que é só uma informação. Não precisa ser a prioridade aqui, o chamariz. Chamariz é Coca-Cola. O resto é só informação, que é trazendo o casco, né? Retornável. Já retornável já está dizendo, mas tem gente que ainda é um pouco mais difícil. Aí bota, ó. Então, ó. Então é só uma informação pequena. Aí aqui embaixo vem o 2 litros, depois que eu botar o preço. Pro outro lado. Sem contar que trabalhar com pincel é muito prazeroso. Mas eu não vou mentir para você, que os primeiros traços parece que a gente não vai conseguir. É normal. Quando a gente molha a primeira vez e vai passar o pincel sem técnica, sem saber como é que funciona, é complicado. Mas depois que a gente pega, todo mundo pega, tá, gente? Isso aqui não é dom, não, né? Isso é só entender como funciona. Não tem dom. E conforme vai fazendo, vai acostumando, vai tendo a sua característica. Tá vendo? Ó? Não tem dificuldade, mas você vê que a puxada é sempre a mesma coisa. Então, depois que aprende as puxadas, né, que acostuma, que tem que fazer, repetir, para o negócio ficar automático, escreve como se estivesse escrevendo com lápis. Dá uma engrossada aqui, porque eu fui molhar o pincel de novo. Ele vem mais carregado. Coca-Cola 639.
Ó, uma característica para escrever com pincel. O círculo, ele sempre vai ser feito dessa forma aqui, ó. Primeiro o lado esquerdo, depois o lado direito. Né? O pincel, ele não faz assim. Até você pode fazer se você rodar a mão for um pincel de pelo mais longo. Aí você consegue trabalhar com ele girando. Mas, para escrita, primeiro faz o lado esquerdo, depois pega na ponta e faz o lado direito. Então, são técnicas. Né? Quando a pessoa não sabe, ela tenta fazer um círculo com o pincel, a coisa não acontece. Deixa eu pegar um rascunho aqui. Por exemplo, ó, deixa eu tirar esse cartaz aqui. Mais um que foi para a ponta. Ó, né? Quem não trabalha com pincel, né, quer fazer o círculo assim, ó. Aí chega aqui, ó, quer subir o pincel, ó. Ele não vai, ele não obedece, ó. Ele sai da posição, ó. Então, como é que faz o círculo, ó? Então, quantas letras tem círculo? O O, o D, né? O E, o C. Tá vendo? Se você vê eu trabalhando, então depois que a gente pega a técnica, a coisa vai. Mas o que que tem círculo? Né? O R, né? P, B é meio círculo. Tem um traço aqui, ó. Então ele vem daqui para cá, ó. Mas ele não vem daqui para cá. Eu não trago ele subindo aqui, ó. Posso até trazer a parte de baixo, mas eu não subo. Então eu prefiro fazer o quê? De lá para cá. P, S, ó. Para um lado, né? Até aqui, volta e ó. Tá vendo? Vou fazer de novo S. Ó. Primeiro lado esquerdo. Depois eu vou pegar na mesma sequência aqui, ó, o lado direito, mas eu paro, ó, e depois eu faço o acabamento de lá para cá e daqui para cá. Eu não subo com o pincel aqui assim, ó, essa parte aqui, ó. Eu não faço isso. Eu faço daqui para cá, que é como se fosse o círculo, né? Primeiro o lado esquerdo, para depois o lado direito. Então eu não subo o pincel. Aí aqui eu posso, às vezes eu até faço, né, quando eu estou escrevendo S direto, né? Porque eu já tenho mais habilidade. Então eu faço S aqui, né? Faço S e depois eu venho com o acabamento daqui para cá e daqui para cá. Né? Mas para quem não tem habilidade ainda, né? Pode fazer até aqui, para poder fazer essa voltinha, para, e faz o acabamento para cá e para cá. Então é técnica. Né? Se eu treinar isso aqui, né? Pegar lá o S, como é que faz o S? Isso. Né? Você acha que não aprende? Quem está do zero acha que não aprende? Aprende. Por quê? Porque é uma técnica. Né? Treinou, a mão vai acostumar. Conforme você vai fazendo isso aqui, treinar o O, né? Faz, a sua mão daqui a pouco tá, opa, você não vai precisar pensar. Né? Quando a gente tem que pensar para fazer, e aí não sabe para onde vai, puxa para um lado, não vai para o outro, é o quê? É porque a gente ainda não domina a técnica. Mas depois que domina a técnica, a coisa acontece. E acontece para todo mundo, não tem dom. Acontece para todo mundo. Né? Por isso tem gente que escreve com o pé, tem gente que escreve com a boca. Né? Quem não tem mão, né? Você vê esses artistas que às vezes tem problema de deficiência na mão, mas escreve com o pé. Por quê? Porque é uma técnica. Então ele teve que se readaptar. Ele não tem mão para escrever, vai ter que escrever com o pé. Tem gente que nem com a mão vai falar assim, ah, não consigo escrever. Né? Não é não consigo. Eu não tenho a necessidade, mas quando tiver necessidade, se precisar fazer, vai fazer. Então não deixa o não consigo te limitar. Né? Você vê que toda a minha puxada ela tem uma posição. Né? Isso não é à toa, né? Ó, de cima para baixo, ó. Ó. É, tem sempre uma posição. Que depois que domina essas puxadas, a coisa vai acontecer.
Ó. Então, se você vê eu trabalhando, todas as letras que eu fizer, elas vão estar sempre no mesmo formato. Né? Sempre acompanhando a mesma direção. Por quê? Porque para mim é automático. Se eu tiver que fazer diferente, eu tenho que pensar. Né? Aí tem a característica? Tem. Né? Aqui eu puxo mais para lá, ocupando o espaço que eu tenho. Aqui eu trago mais para cá, ocupando. Eu falo, né, de ocupar o espaço. Né? Por isso que tem perna para tudo que é lado, tem bolinha, tem tracinho, tem brilho. Né? É ocupar o espaço. Então eu vou, né, ocupar o espaço dando uma composição no cartaz. Fazendo uma composição, né? Uma melhor composição. Mas aqui, ó, sempre a mesma coisa. Às vezes o R sai com essa perninha engessada, que eu chamo da minha perninha dura, né? Perninha durinha assim, ó. Parece aquele cara do Street Fighter, né, que lutava, que jogava aquela perna dura assim, que eu não sei o nome deles. Mas às vezes eu faço um R com a perninha mais molenga, né? Então você vê, ó, eu fazendo rápido aqui, ó, a técnica é a mesma. Por quê? Por que que é rápido? Porque eu não penso mais. Você vê que muda a letra, mas o movimento é o mesmo. Vou mostrar uma coisa para vocês quando eu falo, né, que a escrita, né, a letra, né, não está no profissional só, mas também no acabamento do pincel. Né, o pincel, eu fiz aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber com tanta facilidade igual eu percebo, mas trazendo o casco, eu fiz com esse pincel grande. E esse trazendo o casco aqui, eu fiz com esse pincel redondo, fino, pequeno. Então a letra tem uma característica diferente de acabamento. Você vê que o D aqui, ó, pelo pincel ser mais largo e chato, o D ficou mais largo embaixo, né? Ficou mais largo em cima, né? O C fica mais largo, o A fica mais largo, tá vendo? O traçado, né? A letra é a mesma, né? Mas o traçado ele é diferente. Então o traçado ele está no pincel. O pincel ele faz o acabamento. Se eu escrever com 4 tipos de pincéis diferentes, né, a palavra trazendo aqui, vai estar cada um de um jeito. Um vai estar mais arredondado, outro vai estar mais puxado para um lado. O acabamento ele muda, né, de acordo com que a gente muda o pincel. Olha a diferença desse R aqui para esse R de cá. Acho que dá para ver, não dá. Né? Esse R daqui com esse R daqui. Então tem diferença. Então, o pincel ele faz isso. Quando a gente troca o pincel, eu vou escrever outro fanta ali com outro pincel só para você ver como é que é a característica do pincel. Né? E aí, depois que a gente domina o pincel, a gente vai brincar. Ó, vou trabalhar com esse pincel aqui. Tem um tempo que eu não trabalho com ele. Deixa eu só molhar ele aqui, porque está sequíssimo. E aí você vai ver agora o pincel fazendo a característica. Eu vou fazer a mesma puxada, a mesmo formato que eu uso qualquer pincel, eu vou usar nesse aqui. E ele vai fazer a escrita Fanta, né, com uma diferença de acabamento. Vai ter uma diferença no acabamento aqui, ó. Olha que interessante. Mudou o pincel, vai mudar a escrita, a fonte, né? Assim, a fonte é a mesma, mas com formato diferente. Tomara que dê certo aqui, porque vai ser a primeira escrita com esse pincel, então depois, quando ele está mais encharcado, é melhor. Mas vamos lá. O acabamento dele de ponta de letra é diferente.
Ó, a puxada aqui sai quadrada. Esse aqui ele já sai o maior e ele afina, tá vendo? Aqui não, ela vem uniforme. Vem a mesma coisa. O final dele, ó, ele não vem reto, ele puxa um pouquinho para cá, ó, para dentro. Tá vendo? Ó? Ele tem um movimento diferente. Não sou eu, é o pincel, ó. Ele mesmo puxa o movimento. Porque quando eu estou parando, ele vem saindo tirando a ponta, né? Tá vendo? O T, eu não consigo fazer um T reto. Até consigo, mas eu tenho que acertar. Se eu deixo por conta do pincel, ele faz o movimento aqui, ó. Então, essas características, quem faz é o pincel. A letra, a puxada, é tudo igual. Conforme ele vai ficando mais encharcado, esse aqui o A já ficou mais fácil de fazer, né? Porque já está mais encharcado. Mas você vê que ele tem uma característica de movimento, né? De inclinação, de volta, né? Um arco, né? Um meio arco aqui, que aqui vem mais reto, né? Esse pincel aqui vem mais reto. Esse não, ele vem puxando, né? Aí eu tenho que fazer o quê? Se eu quiser, eu tenho que acertar aqui. É aí que dá mais trabalho, é o que eu falo, né? Se a gente for mexer, dá trabalho. Então, deixa o pincel fazer o trabalho dele. Ele é bom porque ele faz todo tipo de tamanho. Ó. Eu vou escrever o retornável, eu escrevo... Por quê? Porque agora é a pressão que eu vou botar na mão. Tá vendo como é que muda? Não, tem diferença de um para o outro, né? Agora, ele, conforme vai fazendo, ele fica melhor ainda para escrever. É que ele tá, foi a primeira escrita dele, então ainda está um pouquinho seco. Ele vai encharcando e vai ficando melhor. Mas é um ótimo pincel para trabalhar. Mas é um pincel que precisa de um pouco mais de técnica, né? De acostumar a mão. Né? Tem que saber para onde vai as puxadas, não dá para ficar no mais ou menos com ele, não. Ele é mais exigente da gente. Na autoescola, né? A gente começa para aprender na autoescola o carrinho 1000, 1.0 lá, calminho. Depois que a gente aprende a dirigir, a gente pode pegar um carro com motor um pouco mais potente, porque a gente já aprendeu. Agora, bota um motor potente na mão de quem ainda não sabe, né? É complicado. Fanta 499. Então, gente, aqui, ó, não estou inventando cartaz, não. É trabalho que eu estou fazendo. Aproveitei para gravar nossa live, né, com cartaz real. Ó, a tinta vermelha. Quando começa a fazer isso aqui, a tinta, ela está precisando de quê? De água. Então a gente precisa identificar isso. Quanto de água? Ó, bota água. Quando começa a falhar o pincel, é porque a tinta está ficando grossa. Pronto, já melhorou o acabamento dela aqui, ó.
Ó, vou fazer o 99 com esse pincel. Por quê? Porque vai ficar no mesmo formato, no mesmo molde de escrita desse aqui. Se eu fizer com esse aqui, igual eu fiz os outros, fica no formato para essa escrita aqui. Então, para acompanhar o mesmo número, eu vou fazer com esse aqui, que vai ficar idêntico, sendo que menor. Então, o pincel, você vai ver que tudo que eu faço aqui, né, é a mesma característica de puxada. Deixa eu só molhar aqui o pincel. As puxadas são sempre as mesmas, mas trocou o pincel, né, troca a letra, ó. Troca a letra. Só trocou o pincel. A puxada, a escrita, ela continua a mesma coisa. Tá vendo aí como é que ficou? Né? E aí, com isso, o que a gente fez? Né? Estamos completando aqui os 4 cartazes que eu precisava entregar. Né? Aqui eu preciso botar o 2 litros. E eu quero ouvir de vocês aí o que você achou. Né? Quero que você me diga o que você achou, se valeu a pena. Né? Se você... O L, né? Senão 2 o quê? 2 litros. Se valeu a pena. E deixa depois na área de comentários, né, o que você quer ver nos próximos vídeos. O que não pode faltar? Gelson, eu preciso saber disso aqui. Quando você fizer um vídeo, tem como acrescentar essa tal dúvida? A gente vai trabalhar essa tal dúvida aí, tá bom? A intenção aqui é realmente, né, levar a transformação. É levar cada um de vocês aí que está acompanhando, né, te levar a se tornar um cartazista fora da média. Essa é a minha intenção, né? Agora, tem que ter técnica, né? Tem que ter treino, né? É devagar e sempre. Eu falo, né? Eu uso o exemplo da tartaruga. Não adianta ir na correria. É devagar e sempre, né? Sem pressa, sem pausa, né? A gente pode entregar um trabalho que não é produto e preço, né? Só um cartaz escrito aqui, pequenininho, e um número ali embaixo. Não. Isso aí, né? A gente acaba entrando no meio que qualquer um faz. Qualquer um faz, a gente ganha a mesma coisa. Então, a gente sai do qualquer um, faz uma coisa exclusiva, diferenciada, a gente ganha diferente, gente. Né? E a gente não está aqui para ficar ganhando igual a todo mundo, a gente está aqui para ganhar diferente. Né? Por que eu vou ganhar igual se eu posso entregar um trabalho diferenciado, né, e ganhar mais com isso? Né? Tá aí, ó. Eu espero verdadeiramente que tenha ajudado. Eu sempre falo isso, né? E se faltou alguma coisa, coloca nos comentários, tá bom? E me dá a dica aí, deixa a dica para mim aí para os próximas lives aí, o que não pode faltar, tá bom? Né? Se conhece alguém que pode se beneficiar, compartilha esse vídeo, né? Clica aí na gaivota, aí no passarinho, no aviãozinho, né? Clica em compartilhar, compartilha. Né? Conhece aquele cartazista lá que está no mais ou menos, né? E ele tem talento para ir além, né? Mas não sabe como, né? Compartilha com ele, né? Chama ele para as lives, né? Vamos participar junto aí, tá bom? Então espero verdadeiramente que tenha ajudado e até a próxima live aí, né? Devagar e sempre, né? Sem pressa, sem pausa. Um abraço.